Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre interpretação de texto e como os adjuntos adverbiais podem aparecer nessas interpretações. Então vem comigo, vamos trabalhar 5 questões sobre o tema. Primeiro a gente tem aqui uma anedotazinha, um texto bem curtinho do Ziraldo que chama O Menino Jornaleiro. O menino jornaleiro passa berrando pela rua. 25 adultos enganados por um menino. Uma única criança engana 25 adultos. Me dá um jornal, grita um homem que vai passando. Pega o jornal, abre e descobre que é um jornal velho. Vai reclamar furioso quando ouve o menino gritando lá de longe. 26 adultos enganados por um menino. 26 adultos. Eita, esse deve ser, né, o maluquinho mesmo, né? Então, bora lá. Segundo o texto O Menino Jornaleiro, a manchete anunciada pelo jornaleiro, então pede para a gente marcar alguma coisa a respeito dessa manchete anunciada. Então, vamos lá. Deixa o consumidor furioso com a notícia? Leva o consumidor a pensar que se trata de uma matéria do Jornal do Dia? Faz parte das reportagens do Jornal do Dia? Leva o consumidor a pensar que se trata de um jornal velho? Bom, vamos pensar. Opa, não era para a gente fazer isso aqui não. Então, a primeira coisa que a gente precisa verificar aqui é o seguinte, o que é manchete? A gente tem um texto aqui como se fosse uma notícia, né? Alguém, claro que é uma brincadeira, né, do Ziraldo e tudo, mas é como se fosse uma notícia que essa notícia veio contar pra gente o fato de que um menino enganou alguns adultos vendendo um jornal velho. E aí é o seguinte, que é a manchete? A manchete é o título que os jornais usam, que os autores de notícias e reportagem usam para chamar a atenção do leitor. Nos jornais impressos, geralmente, principalmente na capa, ela vem grandão, né? A manchete tem sempre uma letra maior, às vezes até com cor diferente. Quando o assunto é mais polêmico, às vezes quem escreve, principalmente se tiver um viés, se tiver uma postura mais sensacionalista, que é aquela pessoa que gosta de fazer alarde, principalmente com o caos alheio, com a dor alheia, né? Aí vai usar uma palavra bem polêmica, assim, para chamar a atenção. Então, qual que é a manchete, qual que é a frase que o menino usou, que foi usado no texto, aliás, do menino jornaleiro, para chamar a atenção? Qual que é? Na verdade, não é nem né? Qual que é essa frase? A frase é 25 adultos enganados por um menino. Essa é a manchete do menino que estava lá vendendo jornal na rua. Então vamos contextualizar. Tinha um menino lá vendendo jornal na rua. Hoje isso não acontece. A gente vai na padaria, a gente, né, vai à farmácia, alguma outra banca de revista e tal. Mas antes tinha muito menino vendendo jornal pela rua. Então o menino grita lá, né? 25 adultos enganados por um menino. Essa é a manchete que o menino anuncia. Ok? Essa manchete deixa o consumidor furioso com a notícia? Ela leva o consumidor a pensar que se trata de uma matéria do jornal? Ela faz parte das reportagens do Jornal do Dia ou leva o consumidor a pensar que se trata de um jornal velho? Bom, é a letra B, né? Aí aqui, por quê? Porque, como a gente já falou, né, a manchete é essa aqui que o menino grita, certo? Então, essa manchete aqui, o que ela faz, na verdade? Ela faz o consumidor achar que o menino está falando de uma matéria que está no jornal, que ele está vendendo. Na verdade, essa manchete do menino é uma propaganda dele, para ele enganar os outros. Aí tem pessoas que vão dizer assim, mas o cara ficou furioso com o menino, porque a notícia era falsa. Ok, mas essa manchete aqui, ela leva o leitor a entender o quê? Que faz parte da notícia do jornal, é uma matéria que faz parte do jornal daquele dia que o menino está vendendo. Porque a lógica é essa. Depois vocês perguntam aí para pais, avós e tios, etc e tal, no geral, quem vendia jornal na rua faz muito isso, pega lá uma notícia, escolhe uma notícia que acha que é mais interessante, que vai dar mais repercussão, que as pessoas vão se interessar mais e sai gritando, né? Hoje, sei lá,
todo mundo vai ter aumento de salário, né? Descobriu aí a vacina para todas as doenças. Sei lá, vai melhorar aí a questão da aposentadoria para as pessoas. Agora vai ter Wi-Fi liberado para todo mundo, né? Vamos pensar em coisa boa, chega de coisa ruim. Né? Então, essas situações, quem vendia jornal na rua pegava a notícia principal e saía gritando. Hoje a internet faz isso, né? Tem alguns sites de comentaristas, etc., que eles fazem. Os próprios telejornais, às vezes, eles, não sei se vocês já perceberam, quem assiste, né? Eles pegam manchetes de outros veículos jornalísticos e comentam, não é? Bora lá então, questão 2. Leia o trecho abaixo. Pega o jornal, abre e descobre que é um jornal velho. Vai reclamar furioso quando ouve o menino gritando lá de longe. Nesse trecho aqui, pega o jornal, abre, descobre que o jornal tal, vai reclamar furioso quando ouve o menino gritando lá de longe, tal. As palavras que estão em maiúsculos sugerem o que pra gente? Fatos isolados, uma ação, detalhe, tá? As palavras em maiúsculo, quer dizer que eu tenho que verificar as duas palavras, prestem atenção, certo? Muitas vezes a gente erra questões porque a gente não lê direito o enunciado, a gente não presta atenção direito no enunciado. Então, as palavras, quais são as palavras em maiúsculo? O e o quando. Mas pega também tá em maiúsculo, vai também tá em maiúsculo. Olha só, gente, não vamos apelar. Não vamos. Calma, muita calma nessa hora. Tá em destaque pra gente são as duas que estão em letra maiúscula. Esse E lá, abre e descobre, não deveria estar em letra maiúscula. Esse quando também não deveria, principalmente essa palavra inteira em letra maiúscula. Então, nós estamos falando do E e do quando. Essas duas palavras, elas sugerem o quê? Sugerem fatos isolados? Elas sugerem uma ação contínua e uma sucessão temporal. O que é isso, sucessão? Sucessão, um depois do outro. Uma sucessão de fatos fora da ordem cronológica. Ações sequenciais e causais. Ação sequencial, sequência, uma atrás da outra. Causal, algo que vai provocar, a causa é o que provoca alguma coisa. Então, eu tenho ações que são ali uma atrás da outra e algo que provocou uma outra coisa. Não sei, vamos pensar? Então, bora lá, nós temos o E. Esse E aqui, ele tem ideia de quê? De adição. Ele tem ideia de acréscimo. Quando fala assim, pega o jornal, abre e descobre. Eu estou acrescentando mais uma coisa que esse menino... o menino não, na verdade, é quem comprou o jornal. O que a pessoa que estava lá, né, o homem que ouviu o menino gritando 25 homens, 25 adultos, quer dizer, ele compra. Esse moço pega o jornal, ele abre e descobre que é um jornal velho. Então, esse E traz mais uma ação que esse moço fez, certo? E pode ser considerado uma ação contínua, porque percebem que ele fez primeiro pegar, abriu e descobriu. Tá dando a continuidade ao desfecho, ou uma sequência que tá mesmo, certo? E o quando? O quando vai indicar pra gente ideia de quê? Tempo. Aqui no canal tem até um videozinho sobre adjunto adverbial. No conteúdo a gente fala disso. O quando é a ideia de tempo. Então, ele vai indicar para a gente quando alguma coisa aconteceu, certo? Então, nesse caso aqui, a nossa resposta, ela vai ser qual? Qual vocês acham? A letra? Muito bem, letra B. Por quê? Porque o E ali, a gente fala, não tem acento, é o E, né? O E, ele vai dar a ideia pra gente de uma ação contínua e o quando, o tempo que passou. Por isso que é essa sucessão temporal, né? Por quê? Porque é o tempo que passou enquanto ele abria o jornal, né? Que ele pegou, abriu, descobriu e o menino vazou. O menino tá lá longe. Tá vendo que essa sucessão... tudo isso aconteceu nesse período de tempo, por isso que é a nossa letra B. A letra A não faz o menor sentido. A letra C, por que não é a letra C? Porque a sucessão de fatos fora de ordem cronológica não é. Existe uma ordem cronológica. Pegou o jornal, abriu, descobriu, enquanto isso o menino já tinha vazado lá para longe. Óbvio, você estava querendo enganar, ele ia ficar lá perto de quem enganou. Olha, vai cascar fora. A C.
Ações sequenciais e causais. Ok, são ações sequenciais, mas causal não é, não está provocando. Quando não foi o que provocou o menino gritando lá longe. Então, não é quando. Então, a nossa letra B. Vamos a 3? Nos trechos abaixo, uma única criança engana 25 adultos. Me dá um jornal, grita um homem que vai passando. As palavras, e mais uma vez, as palavras em maiúsculos, que é o uma de uma única criança e de grita um homem que vai passando. Elas referem-se de acordo com as informações do texto, atenção, de acordo com as informações do texto. Revela o quê? Que esse uma se refere a qualquer criança e o a qualquer homem. O uma se refere ao jornaleiro, que é o menino que está lá vendendo o jornal, e é um transeunte qualquer. Transeunte é a pessoa que está passando, tá? A pessoa que é chamada que vem de trânsito, né? O pedestre que está ali pelo trânsito é o transeunte. O uma se refere a uma criança específica e o a um leitor especial. O uma se refere somente a uma criança e o ao homem exclusivo? Bom, vamos pensar? Antes da gente pensar aqui, olha só. As palavras ou uma, elas podem indicar algumas coisas. Primeiro, quantidade, um menino, uma menina, uma caneta, um lápis, né, um apontador, uma cola, tal. Ou algo que não é especificado, que é geralzão. Quando eu falo assim, me empresta uma camisa, eu falei que camisa que eu quero emprestado. Ou me empresta um lápis. Eu tô lá na escola e falo assim, me empresta um lápis? Provavelmente a pessoa pergunta assim, que lápis? De escrever, de colorir, que cor, etc. Esse ou uma também pode indicar algo generalizado, que não foi especificado. Ou quando eu quero enfatizar uma coisa. Quando vocês estão com raiva de alguém, pai e mãe tá dando bronca em vocês, nossa, isso é usado demais. Essa uma aí, ó, esse aí, quando a gente fala essa uma aí, por exemplo, é no sentido de ironia, tipo assim, eu tô full da vida com esse fulano. Então, pode indicar essas situações, certo? Então, aqui, ó, esse uma aqui ficou um pouquinho fora aqui, mas dá pra gente perceber que o de uma enfatiza, especifica que foi apenas uma criança, uma única criança. Aqui é nesse sentido de quando a mãe tá brava, fala assim, essa uma aí, que você fez, que aconteceu, papapá, né? Quando alguém tá brigando com o outro, por exemplo, com a intenção de especificar. Já o aqui, ele não indica essa questão de especificação. O quadrinho ficou fora, a gente foi mal aí, mas acho que dá para a gente entender. Ele indica que é no geral, que é do tipo, me empresta um lápis. Não é no sentido que eu estou especificando, que eu estou diferenciando, e nem em quantidade. Não estou querendo dizer que é um homem que poderiam ter sido dois. Não, quer dizer uma pessoa qualquer. Eu não especifiquei quem é. Por isso, de novo, a gente tem a letra B aqui, tá certo? Mas, eu só tô querendo enfatizar, quando eu falo uma única criança, eu estou me referindo então deveria ser a letra C, então, que é uma criança específica, já que você falou que tá querendo especificar e tal. Não, porque não é um leitor especial. Poderia ser uma criança específica, interpretação? Sim, mas um leitor especial não. Por isso a gente fica com a letra B, que é o jornaleiro, né, que eu estou especificando quem que é essa única criança, quem é. O menino está vendendo jornal, tá certo? E um transeunte qualquer, a gente tem aqui um homem, uma pessoa qualquer que estava passando por aí. Por isso a nossa letra B. Vamos à questão 4? A questão 4 a gente tem aqui, ó, sobre os adjuntos adverbiais é correto afirmar. De novo, aqui a gente não marcou nada em vermelho ou de outra cor, porque já está em letra maiúscula aqui pra gente. Nós temos que marcar que está certa em relação aos adjuntos adverbiais, ok? Então, vamos lá? Vamos às alternativas. Letra A. Eles podem estar em qualquer lugar da frase, no início, no meio, no final, de cabeça para baixo, ao avesso. Eu não lembro, eu não sei o que é isso. Então, você corre aqui no canal, assiste o nosso vídeo sobre adjunto adverbial e vem fazer esse aqui, assistir esse aqui, para fazer esse exercício, tá certo? Vai ficar bem mais fácil.
Adjuntos adverbiais, como o próprio nome diz, adjunto, está junto. Advérbios, os advérbios são palavras, aliás, os adjuntos adverbiais, eles são palavras que modificam verbos, adjetivos ou advérbios, ou seja, eles vão trazer circunstâncias de tempo, lugar, modo, intensidade, matéria, blá, 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 de quem? De próprios advérbios, que são as palavras que indicam isso tudo que eu falei, de adjetivos, que são características, e dos verbos, que são ação. O advérbio vai modificar o verbo que indica ação, verbo de ligação não, beleza? Então, esses caras, eles podem estar em qualquer lugar da frase? Eu acho que sim, professor. Porque você vai falar de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, eu acho que sim. Vamos ver, né? Eles são termos essenciais para o sentido das frases. Eles ajudam muito na compreensão. O que é uma coisa essencial que não pode faltar? Será que é? Não sei, vamos pensar. São as palavras que modificam os nomes, dando a elas características? Eu não vou nem comentar porque eu acabei de falar. Eu já dei a resposta, né? D. As modificações, os adjuntos adverbiais, eles vão falar de modificações que indicam quantidade e características dos verbos. Vamos ver? Então, bora lá. Primeira coisa, eles não são essenciais. Tá certo? As frases podem ser entendidas sem a presença deles. Então, a nossa letra B não está certa. Não pode ser a letra B por conta disso. Tá joia? Então, não tem como. Não tem como ser a letra B por conta dessa informação aqui. São termos essenciais. Termo essencial é aquilo que não pode faltar. Se eu tirar o tempo, o modo, a intensidade, eu vou deixar de entender o que foi feito? Não. Vai faltar um acréscimo aí que poderia me ajudar, mas eu não vai prejudicar 100% o sentido não, tá bom? Então, aqui, olha, na letra C, nós temos o seguinte problema. São palavras que modificam os nomes. Adjunto adverbial, eu falei bem no inicinho aqui. Ele vai modificar ou verbo, ou próprio advérbio, ou adjetivo. Ele não vai modificar nome. Os nomes não são modificados pelos os adjuntos adverbiais. Ok? Os nomes são modificados por outras coisas, que é uma outra matéria de um outro vídeo que a gente vai falar depois, para não confundir vocês. Tá joia? Eles vão modificar aí os verbos, dando circunstâncias de tempo, modo, lugar, intensidade, dúvida, certeza, negação, etc, etc, etc. Também advérbios e adjetivos, joia? E a letra D, o nosso problema está aqui, ó. Tá falando da quantidade de característica dos verbos. Nada a ver, ele vai indicar outra coisa. Então, a nossa resposta é qual? A letra A. Eles podem estar em qualquer lugar. São circunstâncias, são palavras que indicam essas circunstâncias que a gente está falando aqui. Elas podem estar no início, no meio, no final. Na notícia, por exemplo, nós já falamos aqui no canal, né? Ontem, na tarde do dia 28 de não sei que mês, tal, 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 no lugar tal, na hora tal. Aí, ó, falei um tantão de adjunto adverbial aí, de lugar, tempo, para começar uma notícia. Na noite sombria de inverno, no inverno europeu, a fulana de tal fez tal coisa. Adjunto adverbial também, de tempo e lugar. Tempo nada, tempo quando fala da noite, lugar, lá na Europa. 5. Retire do texto uma adjunto adverbial de lugar, ou seja, uma palavra ou expressão que indica local, uma questão aberta. Que texto? O menino jornaleiro, lembra lá? O menino estava passando pela rua e estava 25 adultos enganados por uma criança, uma única criança engana 25 adultos. Aí vem um cara, pede jornal e descobre que o menino, na verdade, estava vendendo jornal velho. Então, nós separamos aqui pra gente duas frasezinhas aqui. O menino jornaleiro passa berrando pela rua. O berrando pela rua aqui, a gente tem o lugar onde o menino passa berrando. Então, aqui nós temos uma adjunto adverbial de lugar. Na frase, pega o jornal, abre e descobre que é um jornal velho, vai reclamar furioso quando ouve o menino gritando lá de longe. O lá de longe, a gente tem aqui um adjunto adverbial de lugar, porque indica onde o menino estava, de onde o menino estava gritando, na verdade. Não é onde não, de onde ele estava gritando. Mas não é um lugar físico. Mas são expressão cá, lá, são expressões que indicam um lugar. Vem cá. Onde que eu tenho que ir? Esse cá é o lugar que está próximo de quem está falando. É um lugar, sim. A gente não precisa dizer. Aí, quando a pessoa não sabe, assim, onde? Aqui na cozinha.
na varanda, no banheiro, não sei onde, não é verdade? Então, pessoal, esses são 5 exercícios que a gente trouxe aí para vocês, né, sobre adjuntos adverbiais. A gente espera estar ajudando vocês, né? E a gente se encontra aqui no canal numa outra oportunidade com outro conteúdo. Um abraço e eu vejo vocês em breve. Até lá!